Hoje a gente vai mergulhar na história de Luiz Gama, um dos maiores, se não o maior herói abolicionista do Brasil. Só que a história que a gente conhece, aquela construída pelo próprio Gama, parece que não é a história completa. Pois é, documentos que foram descobertos bem recentemente estão reescrevendo a origem dessa lenda e revelando uma verdade muito mais complexa e, quem sabe, até mais poderosa. E vamos começar com as palavras do próprio Gama. Olha só, numa famosa carta que ele escreveu em 1880, ele deixou bem claro o compromisso que tinha com a verdade, não importava o quão simples ela fosse. E por mais de um século, foi essa carta que serviu de base para tudo o que a gente sabia sobre a vida dele. E aqui está a questão central de tudo. Por mais de 100 anos, a memória que o próprio Gama construiu sobre si mesmo virou a história oficial. Mas, agora, os documentos, os arquivos históricos começaram a contar uma outra versão dos fatos. A narrativa que a gente aprendeu é épica, né? Luiz Gama, filho de Luísa Maim, uma africana livre, uma insurgente da Costa da Mina. Ele teria nascido livre, mas foi vendido ilegalmente como escravo pelo próprio pai quando tinha só 10 anos. Uma história de superação que transformou ele num símbolo de resistência. Essa é a memória que ficou. Agora, vamos ver como a pesquisa histórica foi, aos poucos, preenchendo as lacunas dessa história. A gente vai colocar lado a lado a memória pessoal e poderosa do Gama com os registros frios dos arquivos, que são, no fim das contas, muito reveladores. Por muito tempo, a infância do Gama foi um verdadeiro mistério. Sem documentos, os historiadores tinham que se basear só na carta dele, principalmente quando o assunto era a figura quase mítica da mãe. Mas essa falta de prova sempre deixou uma pulga atrás da orelha. E é aqui que a investigação de verdade começa. Historiadores, fuçando arquivos lá na Bahia, encontraram uma série de documentos que, quando a gente junta tudo, montam um quebra-cabeça completamente novo sobre as origens do Gama. E aqui temos a primeira grande revelação, o testamento da tia-avó do Gama. O documento descreve a mãe dele, a Luísa, como cativa de nação Nagô, ou seja, escravizada. Mas, e aqui está o ponto crucial, declara o menino Luiz como livre, como se assim nascesse. Bom, a partir do testamento, os historiadores conseguiram encontrar o registro de batismo. E aqui o contraste é gritante. De um lado, o Gama, que se declarou filho natural de uma negra africana livre. Do outro, o registro, que diz, filho de Luísa, escrava. O Gama disse que nasceu livre. O registro descreve ele como o pardo fô. Agora, vamos focar na peça mais importante desse quebra-cabeça, a evidência que muda tudo que a gente pensava que sabia sobre o nascimento de Luiz Gama. Lembrem bem dessa afirmação, era uma declaração política fortíssima, uma reivindicação de uma linhagem de liberdade num país que vivia da escravidão. E aqui está o documento de 1831. As palavras são inequívocas, Luiz Pardo Forro, filho de Luísa, escrava. A memória do Gama, a história que ele contou, entra em choque direto com o registro histórico. E, para não deixar nenhuma dúvida, é super importante entender o que forro significa. Não é a mesma coisa que nascer livre. Uma pessoa forra era alguém que nasceu escravizada e que depois, por algum motivo, conseguiu sua liberdade. Essa descoberta muda completamente o status de nascimento do Gama. E os documentos também ajudam a esclarecer a origem da mãe dele. O Gama a chamava de Luísa Maim, um nome que muita gente associava ao povo Jejemaí. Mas ele mesmo dizia que ela era Nagô, ou seja, Yorubá. E olha só que interessante, este mapa mostra que Maim é na verdade uma região Yorubá, o que se encaixa perfeitamente com a descrição que ele deu. Agora vamos para outra parte dessa história, o pai. Os novos documentos revelam uma trajetória trágica, de uma decadência financeira que acabou culminando no ato de traição, assim, impensável. O Gama descrevia a família do pai com um certo sarcasmo, falando de uma suposta fidalguia. A árvore genealógica mostra que eles tinham algum status, sim. Eram militares, tinham um parente que estudou em Coimbra, mas não eram da alta nobreza, nem super ricos. Isso é importante para a gente entender a vulnerabilidade financeira do pai. Ele nasceu e cresceu no bairro da Palma, em Salvador. E como esse mapa antigo mostra, era uma área cercada por quartéis, palco de uma agitação política enorme, como a Revolta dos Malês, a Sabinada. O Gama foi uma criança que viveu, literalmente, no epicentro da história. E aí, o ponto crucial é este. A queda do pai foi vertiginosa. Em 1837, ele recebe uma herança considerável. Em menos de 3 anos, ele perde tudo.
provavelmente por causa de um vício em jogo que o próprio Gama chegou a mencionar. E em 1840, sem mais nada para vender, ele comete o ato final de desespero. Vende o próprio filho. Isso explica uma das memórias mais estranhas que o Gama tinha. A de ter sido batizado aos 8 anos em Itaparica. Por que ele se lembraria disso? Porque muito provavelmente aconteceu. O pai precisava de um documento falso que o listasse como escravo para poder vendê-lo, já que o registro original provava que ele era forro. Foi uma fraude para encobrir a traição. Diante de tudo isso, o que a gente faz com essa nova história? Como é que se concilia a memória poderosa do Gama com os fatos históricos que foram descobertos agora? A narrativa que o Gama criou para si não era uma mentira, era uma arma política. Afirmar ter nascido livre de uma mãe livre era uma afronta direta ao sistema escravista. A nova história não apaga isso. Ela nos mostra a profundidade do trauma que esse sistema causou, a ponto de um pai vender o filho e esse filho precisar reconstruir a própria origem para poder lutar. Saber que ele não nasceu livre, mas sim forro, e que a mãe dele foi escravizada, torna a jornada dele ainda mais extraordinária. Ele não só superou a escravidão ilegal, ele superou a condição de ter nascido dentro do sistema, de ter tido a liberdade concedida e depois roubada para se tornar o maior advogado da liberdade que o Brasil já viu. E a gente termina com essa reflexão. A verdade sobre o Luiz Gama é mais complexa, mais dolorosa e talvez menos perfeita do que a lenda. Mas será que isso a torna menos poderosa ou, pelo contrário, será que isso a humaniza e a torna ainda mais inspiradora? A história, pelo visto, ainda tem muito a nos ensinar.